Glórias ao nome do Senhor. Então, meu nome, como já sabem, é Luizinha, no diminutivo mesmo, não é Louisiana. Lá na Turquia tinha um pastor americano que ele falava, Hi, Louisiana. Eu dizia, obrigada por esse nome lindo, mas meu nome não é Louisiana, é Luizinha. E não sabia que tinha alguém com este nome. E aqui tive o privilégio de conhecer, glória a Deus. Então, queridos, eu sou de Minas, cresci ali conhecendo o Senhor, porque minha mãe querida me falou de Jesus quando eu tinha 5 anos de idade. E tive o privilégio de crescer numa igreja, conhecendo a palavra do Senhor. E tinha uns 7 para 8 anos, quando pela primeira vez eu senti o chamado missionário. Estava na escola bíblica dominical, aí a gente vê a importância, né, pastora, de estar com os filhos ali na escola bíblica, ouvindo a palavra, conhecendo o que o Senhor está fazendo no mundo. Então, ali, eu ouvindo aquelas histórias de missões, eu falei, Deus, eu quero ser missionária. Eu nem sabia o que implicava ser um missionário, né? Mas senti no coração aquele chamado. E a gente cresce, vira adolescente, jovem, a gente costuma esquecer do que Deus nos falou, do que a gente prometeu, mas Ele não esquece. Aos 17, Ele me levou, aqui no Brasil mesmo, a fazer missões por uns 3 anos, e depois também achei que tinha acabado, pendurei a chuteira, mas o Senhor continuou fazendo planos para a minha vida. E aos 34, Ele me chamou. Eu falo que foi a definitiva, né? E ali morava em Belo Horizonte. O Senhor me levou, contra a minha vontade, a um orfanato para trabalhar ali. Eu já tinha entendido que Ele estava me chamando para missões. Falei na minha igreja, eles, ok, se você quer sair do trabalho, é entre você e Deus, porque a igreja não pode te sustentar. Mas eu tinha certeza que era um chamado. E ontem, né, conversando com a minha querida nova amiga, a irmã Danilza, falando sobre como Deus nos fala, né? E eu digo, se minha irmã, meu irmão, minha amiga me chamarem, no escuro eu sei quem é, porque já aprendi a conhecer, eu já tenho intimidade com aquela pessoa. Então, para ouvirmos a voz do Senhor, nós precisamos caminhar com Ele, ter intimidade com Ele. E Ele nos fala de várias maneiras, né? E hoje eu vou contar aqui como o Senhor me chamou para a Turquia. Eu estava ali naquele orfanato, trabalhando contra a minha vontade, né? Depois que o Senhor me chamou para missões, Ele me convenceu a ir para aquele orfanato, não era o que eu queria ir para uma escola para me preparar. Mas o primeiro preparo foi me levando a obedecer a algo que eu não queria fazer. E naquele orfanato foi onde Ele me mostrou a Turquia. Foi chocante, e hoje eu entendo por que o Senhor me falou daquela maneira. Eu quero abrir em Joel, inclusive no PowerPoint que a gente vai usar, tem esse versículo lá. No livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, diz assim: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então, aqueles dias são esses dias que estamos vivendo, quando o Espírito Santo nos convence de várias formas, né? Seja em sonho, seja em visão. E Ele vai nos mostrando o que Ele espera de nós, o que Ele está preparando, seja para a evangelização do mundo, seja para abençoar a igreja, seja para a nossa vida. Então, o Senhor, Ele me chamou num sonho quando eu estava ali naquele orfanato. Eu levantava às 5 da manhã, porque era de 5 às 7, o único momento que eu tinha no dia para ler a palavra, para orar e me preparar para um dia difícil que viria pela frente. Eram crianças abusadas, às vezes no meio da noite, 1 da manhã, 2, batiam lá no meu quarto. Lu, está chegando aí o conselho tutelar com mais uma criança. Estava encontrada na casinha de cachorro, menininha de 2, 3 anos. Outra tirada do prostíbulo. A mãe está lá prostituindo e a filhinha numa outra cama, vendo aquilo, correndo risco de ser abusada, né? E algumas foram. Então, era algo que eu não queria fazer. Eu só estava ali porque o Senhor me chamou e me convenceu que era para ir. Mas o Senhor queria me ver trabalhando para me chamar. E a gente vê na Bíblia, né, os profetas, os apóstolos e aqueles que o Senhor chamava para fazer algo. Você vai ver que eles estavam fazendo algo, eles estavam trabalhando. Então,
quando o Senhor me levou para aquele lugar, eu creio que Ele queria me ver trabalhando para me mostrar o que Ele tinha mais para frente. E ali, naquela madrugada, eu tive um sonho muito chocante, foi algo que eu vi, que eu não sabia que existia. Quem conhece a história, e eu nunca fui muito boa de história nem geografia, quando eu tive o sonho, eu não sabia o que era, mas era Hagia Sophia. Em turco diz Hagia Sophia, é a santa sabedoria, né? Foi uma igreja que o imperador Constantino construiu, quando ele, entre aspas, né, se converteu, e ali todo aquele povo passou a ser cristão, por uma obrigatoriedade, né? Agora era a religião do Estado. Então, aquela catedral maravilhosa, tempos depois, tomada pelos muçulmanos, pelos mouros, né? Eu creio que era isso que falava na época, os turcos, eles transformaram numa mesquita. Então, colocaram 4 minaretes. Para quem não sabe, minarete é aquela torre fina e bem comprida, que são símbolos também, né, do islamismo. Então, quando eu vi no meu sonho, era já essa mesquita com 4 minaretes, um prédio vermelho, lindo, com a cúpula dourada. Dos 4 minaretes, 3 são de cor de cimento, e o da frente, da direita, ele é vermelho. Todos esses detalhes eu vi com muita clareza. No meu sonho, eu estava sobrevoando, eu estava por cima daquilo e só vi. Muito bonito. E acordei. E saindo do meu ventre, eu escutei Istambul. Com uma clareza que eu me assustei, mas eu estava acostumada já a ouvir a voz do Senhor e já estava acostumada a ter sonhos de revelação do Senhor. É a maneira que Deus mais me fala. Talvez por eu ser difícil de acreditar, né? Ontem a gente viu um pouco Tomé ali no filme, mas eu não sou Tomé, eu sou meio como Gideão. O Senhor fala, eu falo, então, Senhor, desculpa aí, mas me dá um sinal. Aí depois, Senhor, desculpa de novo, me dá mais um, né? E o Senhor, pela misericórdia dele, Ele vai nos levando, porque a gente é muito pequeno. Às vezes a gente precisa confirmações. Mas tem algo, irmãos, depois que eu tenho certeza, eu vou com muita coragem, que não é minha, é do Senhor. E eu sempre falo, quando os jovens perguntam, o que é que precisa para ir para missões? Primeiro, você tem que realmente ser um cristão que ama o Senhor, você precisa ter certeza disso. Segundo, você precisa ter certeza do seu chamado. Aí, se Deus te falou e você tem certeza, vai falar com o seu pastor, né? Não sai igual um doido, não. Depois chega lá e na primeira dificuldade você vai voltar correndo. Né? Precisa de uma igreja que te sustenta, que te envia, que ora por você. Então, ali naquele dia, naquela madrugada, quando eu tive esse sonho, eu sabia que era para orar. Eu ainda não tinha entendido que era o chamado. Orei uns dias e passando, não me lembro se foi uma semana, 2, eu estava na minha igreja, numa reunião de oração, de intercessão, e nós fazíamos ali aqueles 7 passos da intercessão, onde você pede o Espírito Santo para falar com você e cala a voz do inimigo, né, Senhor? Cala a voz do inimigo, cala a voz do meu eu quero ouvir o Senhor. E o Senhor vai te dando pistas, né? Às vezes é uma visão, é um texto da Bíblia, e ali você vai entendendo o que o Senhor quer te falar. Naquele dia, quando estávamos esperando o Senhor falar, para mim veio de novo a visão, idêntica ao sonho. E naquele momento, outra vez escutei claro, com meus ouvidos externos, Istambul. E essa voz saiu do meu ventre. E a gente sabe que é onde está o nosso espírito, né? É onde o Senhor nos ministra. Então, naquele dia, eu compartilhei com a pastora. Hoje ela é pastora, né? A irmã que estava ali liderando. E ela disse, Lu, isso está parecendo um chamado. E aí foi onde eu comecei a pensar na possibilidade de um chamado. E como eu orava, né, da primeira vez, Senhor, se é um lugar que não tem missionário, envia, Senhor, missionário para lá. Mal sabendo que era por mim que eu estava orando. Então, eu não sabia que Istambul era na Turquia, gente, pasmem. Mas naquele tempo não existia o tio Google, que a gente corre lá, né, e descobre tudo. Mal tinha e-mail naquele tempo. E ali eu fui pesquisar
Mas antes de eu descobrir, fui numa livraria evangélica precisando encontrar uma revista. E eu digo que quando o Senhor quer nos falar, Ele nos atropela com o que Ele quer mostrar, até a gente conseguir entender. Chegando lá, tinha várias mesas com revistas. E uma revista, que depois eu descobri que ela não era capa, ela estava aberta na página, que tinha uma foto de página inteira de Hagia Sophia. Quando meu olho bateu naquela foto, eu me assustei muito, porque eu descobri então que aquilo que eu sonhei existia. Eu nunca tinha visto uma foto de Hagia Sophia. Eu vi primeiro no sonho e depois na visão. Ali, quando eu vi aquela foto, eu tomei um susto muito grande. Eu falei, gente, não é nada da minha cabeça. Realmente, Deus está querendo mostrar algo. Era uma revista Ultimato. Eu passei um tempo depois para conseguir achar a revista, porque quando eu saí dali, eu saí meio assustada e não me lembrei de comprar a revista. Eu li tudo que estava, falava das 7 igrejas missionadas no Apocalipse, Tarso, onde o apóstolo Paulo nasceu, e várias coisas, né? Icônio, Derbe, Listre, e Betânia, né? Bitínia, e muita coisa, irmãos. Tem mais história bíblica na Turquia até do que em Israel, né? Porque o apóstolo Paulo, com os outros ali, nas viagens missionárias, eles encheram aquele lugar com a palavra do Senhor, né? Então, quando eu vi aquela revista, estava escrito Turquia, o maior país menos evangelizado do mundo. E aí eu comecei a entender que o Senhor estava me chamando para um lugar que eu dizia, eu vou para qualquer lugar, menos para o meio dos muçulmanos. Porque a gente assusta muito quando fala de muçulmano, né? Eles são terroristas, eles vão acabar com tudo, é muito perigoso. E mal sabia que eu ia conhecer um povo lindo, que ama a família. Os turcos se parecem muito com os brasileiros, essa coisa de gostar de estar com a família. E claro, que tem toda a história, né, do islamismo, e não temos tempo hoje para falar muito, mas ali naquele lugar eu conheci muitas coisas que eu nem imaginava. Mas então, saindo dali daquela livraria, como eu disse, eu saí correndo, não me lembrei de comprar revista. Cheguei em casa, já fui fechar no quarto e falar, Deus, o que o Senhor quer comigo? Mas a partir daquele dia, eu comecei a chorar pela Turquia. E eu falo que a Turquia começou a me atropelar. Antes de eu ir à Turquia, a Turquia chegou a mim. E o Senhor começou, então, a me dar um amor tão grande por aquele povo, que eu não conseguia falar da Turquia sem chorar. Hoje eu choro, mas é de saudade. Mas, então, ali, em casa, eu comecei a entender que era um chamado, e a igreja que eu estava, e que me enviou, né, depois de um tempo, eles já entendiam que tinha alguma coisa especial, e começaram então a entender que era meu chamado, e já meu nome mudou de Luizinha para Turquinha. Eles falavam, gente, a Turquinha já chegou? Então, já me identificavam com a Turquia. E depois de 2 anos, desde que o Senhor me chamou, o pastor sentiu uma necessidade de adotar um país da janela, que na época era 1040. Hoje já até mudou um pouco, né, esse número aí. Mas naquele tempo era o lugar de maior necessidade. Mas não falou para ele qual país seria. E colocou a igreja para orar, eu creio que foram 40 dias, com jejum, com vigílias, para buscar do Senhor qual é o país que o Senhor quer que a gente adote. Veja bem, só havia a Luizinha com chamado na igreja. Não tinha nenhum missionário, a igreja tinha poucos anos de existência. E tinha um outro casal que ia para os Estados Unidos. Então, quando chegavam para mim, perguntavam, Lu, você acha que vai dar que país? Eu respondia, eu não acho, eu tenho certeza que vai ser Turquia, porque Deus não é Deus de confusão. Ele me chamou de uma forma tão clara que todo mundo já sabe. E agora está chamando a igreja para ir às nações. Então, quando chegou o dia, Deus mostrou em visões, em sonhos, e fechou a Turquia, obviamente. Então, a partir dali, o pastor disse, Lu, agora nós precisamos te preparar de uma maneira mais séria, né, para te enviar. Então, no total, foram 6 anos de preparo, de 95 a 2001. Em 2000, eu fui conhecer a Turquia, e ali conheci
um casal que o Senhor mostrou, uma família, que seriam os meus líderes lá. Eu não fui por agência, eu fui apenas com a minha igreja, com o apoio financeiro, com tudo que eu precisava, né? Mais que tudo, né? As orações. Então, eles me enviaram em 2001. E, por um tempo, eu trabalhei com a igreja internacional. Mas, logo no primeiro ano, eu conhecia a Yuriko. Pena que ela está no México agora, ela é mexicana. Mas foi a amiga que Deus me deu ali. E, desde então, de janeiro de 2002, ela veio morar comigo. E trabalhamos juntas todos esses anos. Viemos para o Brasil. E, daqui a pouco, estão indo para outro lugar, que vocês já sabem, que é a Macedônia, né? Estamos indo também para continuar a obra. Então, depois de... Foi 2001, 2006, o Senhor mostrou que era para eu me unir à igreja que ela estava, para nos mudarmos para outra cidade, para abrir uma outra igreja. Então, a igreja do Andrew Brunson, depois eu vou falar um pouco dele, vocês vão vê-lo aqui no vídeo. Ele nos enviou para outra cidade para abrir uma igreja ali. E isso também está no vídeo. Então, irmãos, para fechar aqui esse momento, eu quero ler com vocês, porque o resto eu vou contar junto com o vídeo. Eu gostaria de ler, quem quiser abrir, Atos, capítulo... Confirmar aqui, que eu tenho 2 textos. Atos 16, é o versículo-chave aqui, né, da Macedônia. Atos 16, nós vamos ler do versículo 6 ao 10. Diz assim: a visão em Troade. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Doidevo Macedônia e Pomognini. É o que está escrito na camisa da pastora ali. Doidevo Macedônia e Pomognini. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente, procurando partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então, irmãos, Paulo estava, todos esses nomes de lugares que vocês viram aqui, hoje está dentro da Turquia. E eu gosto muito dessa parte, porque eu também estava na Turquia. E como Paulo queria permanecer na Turquia. E o Senhor o chama de uma maneira muito interessante, né, com um sonho, e manda ele ir para a Macedônia. Então, Paulo, a gente conhece a história dele nos capítulos antes, né, eu creio que é o 9, que fala do Saulo, que estava num caminho e Deus corta ali, interrompe aquela rota, né? O programa que ele tinha feito, derruba ele do cavalo e mostra para ele algo novo. Mas neste momento aqui, já o Paulo, transformado, estava fazendo a obra do Senhor, não mais perseguindo a igreja, mas uma vez mais o Senhor o interrompe. E quantas vezes o Senhor faz isso na nossa vida? Na minha vida, na minha adolescência, Ele me interrompeu quando eu estava me preparando para ser uma cantora lírica. Depois de 11 anos de estudando, sonhando com aquilo, já tinha esquecido do chamado para ser missionária. E eu falava, tudo que eu quero é ser uma cantora lírica. Minha paixão era a ópera. E o Senhor me confronta e me tira daquele caminho. Mas chega um tempo que você está fazendo a obra do Senhor. E Ele interrompe o seu caminho, porque tem algo novo. Né? Lembra que eu contei, quando eu tive aquele sonho, depois a visão, que estávamos buscando, né, orando, de acordo com o Espírito Santo. Senhor, cala a minha voz, eu quero ouvir a tua voz. E muitas vezes, a gente quando começa a buscar a direção do Senhor, não mais a nossa vontade, o Senhor nos dirige para algo novo. A Turquia não precisa mais do nosso trabalho? Será que onde Paulo estava, ele não estava sendo próspero ali na obra do Senhor? As pessoas estavam convertendo, como diz aqui, aos rodos, né? O ministério dele estava bombando. E a gente vê também Filipe, uns capítulos antes. Filipe, o diácono, que a gente chama de o evangelista,
Depois da perseguição, eles saíram e ele foi para onde, irmãos? Para Samaria. Ele estava ali com um ministério frutífero. Tanto que, creio que era Pedro e João, se não me engano, vieram para ajudá-lo. As redes estavam estourando de tanto peixe, né? Eles vieram para ajudar. E ali naquele momento, o Senhor fala para Filipe, tem um caminho vazio, você vai para lá. Porque tinha um eunuco que precisava ouvir a palavra. E a gente conhece pela história, né? O resultado depois do que o Senhor fez através deste eunuco. Então, ali, o Senhor, quando tira Paulo, ele tem uma visão com um jovem macedônio, né? Chamando, vem para cá, estão precisando de ajuda aqui. Então, neste momento aqui, eu quero interromper essa palavra e pedir que coloque para nós, por favor, o vídeo da Turquia. São 2, não é um vídeo, na verdade, são fotos. E eu vou falando em cima dessas fotos, contando para vocês um pouquinho do que a gente viveu ali. Então, chegamos, tanto minha amiga, né, chegou ali em 2001, em janeiro, e no mês de agosto eu cheguei na Turquia, e o Senhor começou a fazer uma obra linda ali, naquele lugar que Ele já tinha me dado aquela paixão, né? Aí vocês vão ver o pastor Andrew Brunson e a esposa dele, Noreen. Isso é no início. E esse pastor com a esposa foram presos em 2016. Ele ficou 2 anos na prisão, ela ficou 10 dias. E Deus permitiu que ela fosse solta, e ela foi a guerreira do Senhor. A gente fala que é a dama de ferro que Deus se levantou para trabalhar ali ao redor, eu falo do mundo, porque a igreja no mundo viu aquela igrejinha ali na Turquia, quando ele estava preso. Esse rapaz que está com o rosto tampado, por segurança, ele é um amigo nosso que, na época da perseguição, mais na frente vocês vão ver, quando os refugiados começaram a chegar, ele foi um dos que Deus usou para abençoar os sírios que estavam fugindo, né, da Síria. Pode passar. Aí, ao lado esquerdo, né, da tela, essa que está com a blusa escura, é a atual esposa do pastor que está na Turquia agora, nossa querida irmã Handan. Da direita é uma turca que converteu logo no início. O testemunho dela é muito bonito, não dá tempo de contar os testemunhos aqui, mas por que eu li Joel ali no início? Fala dos sonhos e visões. E eu creio até que o meu chamado ser num sonho e depois numa visão, era para me preparar do que eu veria na Turquia. Porque a grande maioria dos que se convertem, eles vêm através de sonhos e visões. O Senhor, muitas vezes, o próprio Jesus chega e prega para eles. Às vezes fala, vai no endereço tal, procura fulano de tal. E a pessoa chega lá, quem é o fulano aí que Jesus no sonho me mandou procurar? Chego na igreja e ali fica mais fácil você falar para alguém que já foi confrontado com o Senhor Jesus, né? Essa que está com a filhinha no colo, com o rosto tampado, é irmã da outra, que também se converteu com sonho. A gente sempre usou tampado, porque o marido dela, muçulmano, ele a ameaçou que se ela fosse para a igreja, ele tomaria a filhinha e separaria dela, né? Divorciar lá é uma vergonha ainda, e tomaria a filha dela. Então ela está de branco, porque ela se batizou num acampamento nosso e ali seguiu por um tempo. Infelizmente, ano passado estivemos lá, ela está bem fria, mas eu creio que o Senhor ainda vai trazê-la de volta. Pode passar. Aí foi logo nos inícios, né? O Andrew está ali com o violão. Ele era um ministro de louvor e por muitos anos foi só ele ministrando. Depois a gente foi chegando ali para aumentar. Pode passar. Ok, outra foto. Essa foto está num prédio que eles compraram, a igreja que o tinha enviado, comprou um prédio que era uma carcaça. Eles fizeram um prédio lindo neste lugar e usaram por um tempo. Pode passar. E era um lugar que realmente enchia e as pessoas gostavam. Esse prédio aí foi um prédio construído com modelo. O batistério foi feito com o modelo da antiga Esmirna. Ele pesquisou, fez um batistério lindo. Tinha um estúdio de gravação, um outro andar com cozinha para fazer os nossos
porque lá tem que ter comida e ter chá. Todo culto lá atrás tem algum bolo, alguma coisa porque é bem da cultura deles, né? Então, em 2007, Deus nos deu esse prédio. Pode passar. Mas o nosso pastor, ele se renovou no Espírito Santo. E a igreja que havia enviado não entendeu. O próprio obreiro que tinha ido... pode ficar aí. O próprio obreiro que tinha ido para ajudá-lo, irmãos, eu não sei como vocês creem aqui nessa igreja. Eu creio que é uma igreja que crê na obra do Espírito Santo, pelo que eu já vi aqui. E o obreiro que chegou, ele estava possesso. Ele estava, não sei se a palavra é forte, mas essa é a verdade. E ao orar por ele, manifestou ali os demônios, e ele foi liberto, e depois ele confessou que o inimigo mandava que ele, quando estivesse só com o Andrew, que ele o matasse. Então, um obreiro que vai... Quando eu falo obreiro, irmãos, é missionário. Lá na Turquia a gente não pode falar essa palavra, a gente acabou acostumando a falar obreiro. Mas um missionário que vem para abençoar ali o ministério, ele chega nessas condições. Só que quando essa notícia chegou lá nos Estados Unidos, na igreja enviadora, eles não acreditaram e não aceitaram. E falou, olha, vocês não podem seguir nessa linha de orar por expulsar demônios e descida do Espírito Santo. Só que entre escolher o Espírito Santo e escolher um prédio, nós escolhemos o Espírito Santo. A igreja, eles vieram dos Estados Unidos ver como estava a igreja e viram como estava funcionando, né? Ali na unção do Espírito Santo. Então, nós perdemos aquele prédio. E o pastor que estava lá, o copastor turco, ele tinha uma linha mais tradicional. Então, ele permaneceu com a igreja. A gente fala, graças a Deus, porque senão esse local ficaria ali, talvez um muçulmano comprar e fazer alguma coisa ali para transformar em mesquita, não sei. Seria muito triste, né? Mas então, pode passar. O Senhor nos deu um outro local, só que no primeiro, isso foi 2010, no primeiro domingo, porque a gente não sabia que ia ser tão rápido. Eles falaram, a partir do domingo que vem, vocês não entram mais aqui. E a gente não queria passar um domingo sem ter o culto. E que lindo! Igreja da Ressurreição. Esse dia, nessa praia, nós fizemos esse culto porque foi o primeiro domingo sem um local. E lá é muito comum as igrejas, no verão, fazerem cultos na beira-mar, né? E ele falou, irmãos, vamos fazer lá, porque ainda não temos um local. Mas voltando um pouco atrás, a esposa dele, quando a gente estava para perder o local, falou, vamos ter que começar outra igreja, porque a outra permaneceu lá com aquele nome. Ela perguntou a Deus qual seria o nome da igreja. E num sonho o Senhor falou para ela, Anastácia, ou Anastácias. E ela sabia que significava ressurreição. E aí, ok, vai ser esse o nome. A gente tinha pensado, igreja, alguma coisa com glória, porque já tinha um culto, que é o Noite da Glória. Mas o Senhor falou ressurreição, que em turco é Dirilish. Dirilish Kilisesi, Igreja da Ressurreição. E aí, nós não percebemos que esse domingo era o domingo de Páscoa. A gente estava com tantas preocupações, né, que a gente fazendo tudo e não percebemos. Quando marcou o culto, falou, gente, Deus deu o nome Igreja da Ressurreição, e a igreja nasceu no dia da ressurreição do nosso Senhor. Então, foi assim, uma festa muito linda. E no próximo domingo, nós já tínhamos um local. Pode passar, que agora vai mostrar. E a Yuri, ainda está aí no local. Irmãos, essa foto, talvez 1/3 das pessoas que estão ali, depois nos traíram. E alguns eram infiltrados, outros, por medo, abandonaram o evangelho, se juntaram com os que debandaram. Pode passar. Mas a igreja do Senhor, só Ele conhece, né? Olha, o prédio que o Senhor nos deu, nessa rua, a pior rua que a gente escolheria, porque é a rua dos travestis, é uma rua que o tempo todo... E à noite, né, a gente faz cultos à noite, os homens não queriam ir para lá com medo, mas depois que a gente entendeu que era esse o lugar, a gente não trocou ele por nada. Aí, por fim, nós conseguimos comprar esse local. E é muito estratégico, porque vê que as janelas, elas são baixas. As pessoas passam, escutam a música e param, e entram, essa porta larga, eles vão entrando
para ver o que está acontecendo. Pode passar. E Deus deu para a nossa pastora, né, a estratégia de colocar na janela esses Novos Testamentos. Filme de Jesus, literatura evangelística. E, no princípio, as pessoas passavam meio com medo, pegavam o Novo Testamento e escondia, para ver se ninguém estava olhando, por medo. Mas hoje já todo mundo sabe que a Bíblia vai lá na janela da igreja que tem. Obrigada. E nós, logo no início, começou a sair cerca de 1000 Novos Testamentos todo mês. E esses Novos Testamentos, eles são doados pela Sociedade Bíblica na Turquia. Teve alguns momentos que eles falavam, gente, não tem mais Bíblia. Não distribui tanto, porque está acabando tudo. Eu falei, como que não distribui? Né? E saía. Natal do ano atrasado, eu não sei do ano passado como foi, mas o ano atrasado, no mês do Natal, saiu cerca de 3.000 Novos Testamentos. Então, é muita gente pegando. A gente sabe que alguns jogam no lixo, pegam para jogar fora. Mas eu, pessoalmente, conheço testemunhos, mais de um, de pessoas que catavam lixo para vender papel, e achou o Novo Testamento e se converteu. Então, não importa, a palavra, como a gente falou, foi na outra igreja que eu falei, ela nunca está presa. Quando Paulo estava preso ali, a palavra estava saindo, né, pelas grades, pelas janelas. Então, a palavra do Senhor, ela não pode ser impedida. Então, essa estratégia, a gente viu que realmente alcança muitas pessoas. Pode passar. E aí é um dos cultos, eu creio que aí era um domingo, não sei, mas na sexta-feira à noite a gente tem um culto que chama Görkem Gecesi, é a noite de glória. É só adoração, só louvor. São 2 horas mínimo, porque às vezes a presença do Espírito Santo é tão grande que a gente só continua. E atrás, as pessoas vão entrando por causa do som e ficam ali os intercessores, os evangelistas. Chega alguém, ele já pergunta se... Primeiro deixa ele aproveitar um pouquinho, deixa o Espírito Santo amaciar a carne, né? A gente bate a carne antes de fazer o bife, né, irmãs? Então, o Espírito Santo vai amaciando ali aquele louvor, aquela presença tremenda, que às vezes não conseguíamos tocar de pé. Algumas vezes eu tinha que me ajoelhar para não cair, de tanto era a presença do Senhor. E ali as pessoas sentiam essa presença. E num determinado momento, depois de mais ou menos 1 hora de louvor, os evangelistas já treinados chegavam e diziam, você tem algum pedido de oração? Pela minha mãe, por fulano, por ciclano. E eu quero orar por você, para você ter uma experiência com o Senhor Jesus. Alguns diziam, não, mas eu sou muçulmano. Não importa. Você sabe que Issa é o profeta, né? O profeta Issa, que eles conhecem, do próprio Alcorão. Ele quer falar com você porque ele está vivo. E aí a grande maioria aceita. Irmãos, são experiências tão lindas que eles ficam às vezes 1 hora de pé ali, imóveis. Do jeito que ele parou ali, ele fica. Você sai e vai orar por outro, ele continua ali. Alguns caem e continuam ali, simplesmente como que descansando. E quando ele volta, você pode perguntar, o que você viu? Alguns falam, eu vi Jesus. Ou teve um que, inclusive, era um menino que depois se tornou travesti. Ele chegou, ele estava entrando para aquela vida ali, e ele foi lá conhecer e oramos por ele. Quando ele voltou, ele disse, eu senti uma alegria que eu me lembrei da minha infância, que só quando eu era criança eu sentia a alegria que eu sentia aqui hoje. Era um lugar muito lindo e eu só estava muito feliz. Então, a gente via ali, né, que era a maneira que o Senhor usava, né? O Senhor fala de várias maneiras, mas é a forma mais fácil de evangelizá-los, orando primeiro para que o próprio Jesus tocasse na vida deles. Pode passar. Correr um pouquinho aqui que eu... Essa que está de costas é a Norinha, esposa dele. Pode passar. Temos muita liberdade na nossa igreja. Começa a oração, a adoração, e é assim, abraços. Provavelmente ele estava orando. Esse careca é um obreiro nosso, um missionário, orando pelas pessoas. Pode passar.
Então, aí, evangelismo na rua, pode seguir. E durante o culto, alguns irmãos ficam lá fora. Essa japonesinha que está aí é a Yuriko, a minha amiga. É uns anos atrás aí, mas dá para ver o rostinho dela. Ela está agora no México, preparando para a nossa ida para a Macedônia. Pode passar. 2007, abrimos uma igreja em Manisa, pertinho de Izmir, 40 minutos de carro. Izmir é uma das cidades mais abertas da Turquia, mas Manisa é uma das mais difíceis, pelo fato histórico, né, e espiritual, de que ali era onde funcionava a escola dos padishahs, que eram os pachás, né, os califas, era ali que eles eram formados. Então, existe um peso espiritual muito grande. E quando chegamos nessa cidade, o próprio jornal da cidade fez a nossa propaganda, porque eles falaram, olhem que absurdo, a igreja, trouxeram uma igreja para cá. Aí falou, glória a Deus, não precisamos nem pagar para pôr no jornal. Eles já estavam ali com foto, entraram lá, fizeram foto, e conversaram, fizeram entrevista. E aí muitos que estavam procurando viram no jornal e foram até a nossa igreja. Pode passar. Aí aos fundos da igreja, pode passar. Esse aí é a igrejinha bem pequenininha, tá vendo? Cabia assim umas 30, apertando umas 40 pessoas. Mas nesse lugar nós vimos Deus fazer coisas lindas. E também foi um lugar muito difícil, não conseguimos alugar, porque quando falava para aqui estava alugando, eles iam dobrando, triplicando o preço, e aí o pastor que estava com dinheiro para comprar uma casa para ele, investiu comprando esse prédio que nós temos até hoje. Pode passar. Aí um pedacinho da nossa turma, pode correr um pouquinho aqui. Em 2011, o Senhor respondeu uma oração que nós fazíamos já há bastante tempo, pedindo a Ele uma casa de oração. Aqui no Brasil, eu percebi que não é não tem ainda uma cultura muito arraigada de casa de oração. E alguns pensam que é uma moda, né? Vai lá e canta, dá uma dançadinha, e com luzes apagadas, mas é muito mais do que isso. É um lugar onde a gente busca a presença do Senhor, e a gente fala que é o pulmão da igreja, porque sem oração e sem uma adoração em espírito e em verdade, né, a gente não tem força para prosseguir. E o Senhor usou a casa de oração de Israel, de Jerusalém, da Coreia, dos Estados Unidos e da China, para nos dar de presente essa casa, uma casa tombada pelo governo, uma casa histórica num dos lugares mais bonitos da cidade. É de 3 andares, e em frente tinha um lote que nós construímos também um prédio de 3 andares para ser a escola. Só que foi uma escola que nós só usamos por 1 ano, e logo o nosso pastor foi preso e eles embargaram. Esse é uma das salas de oração. Pode passar. Aí está um grupo na casa de oração de adoradores, pode ir passando. Não precisa nem parar, pode ir passando rapidinho que eu vou falando. Aí a gente adorando. Aí chega os refugiados. E aí onde toda a história muda, né? Com aquela perseguição, eu creio que em 2013 para 2014, começaram a chegar uma grande quantidade de refugiados sírios, curdos. E aquele rapaz que vocês viram lá no início, né, com o rostinho tampado, foi um dos obreiros que Deus usou muito para abençoar esse povo. Nós alugamos uma casa na fronteira e ele ficou lá para atender pessoas que, claro, no acampamento não se pode pregar porque é do governo. Mas ele ia, conversava na própria língua deles, né, e convidava para casa, e ali com outros obreiros eles evangelizavam. Pode passar. E ao mesmo tempo, em Izmir, abrimos um culto nos sábados à noite, que o outro obreiro, também sírio-curdo, ali pregava. Pode passar. E são curdos, dos sírios, né? Pode passar. O filme Jesus é muito usado lá para evangelismo. Pode ir passando. Aí está agora, aquela que eu falei. Olhem essa aí, na primeira foto, na segunda foto. É a esposa do pastor, o pastor Bedros. Ele foi o primeiro co-pastor do Andrew, em 2001, quando abriu a igreja.
Depois se mudou para a Bélgica, Alemanha, ele casou, né? Essa irmã converteu com a gente, nós a discipulamos e se casou com ele, que agora é o nosso pastor. E depois, de um tempo, voltaram da Bélgica, né? Foi quando o Senhor nos direcionou para chamá-los para pastorear a igreja que ficou lá. Pode passar. Então, nessa foto eu vou parar um pouquinho. Em 2016, nosso pastor foi preso, ficou 2 anos na prisão por acusações falsas de terrorismo, espionagem. Ele recebeu 3 prisões perpétuas e o Senhor o livrou. Então, quando ele saiu, um outro rapaz, um dos rapazes da igreja que era um infiltrado, foi quem criou toda essa história, né, por ciúme do curdo, porque os curdos e turcos têm uma briga de muitos anos. E ali, com isso, ele acusou o nosso pastor, ele foi preso, por causa de toda uma situação que já estava no país, de um suposto golpe de Estado. Então, generais foram presos, políticos, acadêmicos, escritores, alguns fugiram a tempo, e o nosso pastor foi usado, eles queriam usá-lo como moeda de troca com um líder deles que estava nos Estados Unidos. Ok. Com a prisão e depois a soltura, né, o nosso pastor teve que sair para os Estados Unidos. Um outro rapaz, também da nossa igreja, ele fez uma lista de nomes de líderes de toda a Turquia e entregou para o governo. E aí começaram a deportar esses missionários. E com isso a igreja ficou órfã. Muitas igrejas ficaram sem pastor, mas o Senhor, pela pura misericórdia, nos avisou, a Eurico e a mim, que era tempo de nos preparar para sair de uma maneira boa, para poder depois entrar, né, porque aqueles que saíram não podem mais voltar na Turquia. Então, quando o Senhor nos mostrou quem seria o próximo pastor, passamos o bastão para aquele casal que vocês viram. E essa foto dessas pessoas ali é uma das formaturas dele, da escola online. É uma escola de duração de 3 anos. Ele prepara pessoas, jovens, adultos, em toda a Turquia, para assumirem suas posições nas igrejas. Porque, irmãos, hoje já são poucos os estrangeiros que estão lá. Então, os que estão correndo para se preparar para continuar a obra. Então, aqui agora eu queria pedir para trocar agora para o vídeo da Macedônia. Então, quando a gente saiu da Turquia, por pura graça do Senhor, nossa igreja não ficou órfã. Eles estão muito bem assessorados ali com esse casal que nós confiamos. Esse pastor, ele é muito preparado na palavra, um homem de Deus, temente a Deus e formando, né, pessoas ali para fazer esse trabalho. Então, agora vem a Macedônia, porque quando saímos, a gente veio para o Brasil, vai completar 4 anos que estamos aqui, e o Senhor nos mostrou, não é o fim, é apenas uma nova etapa, uma etapa para trabalhar de uma forma, quando a gente já não consegue correr, né, eu falo que eu estou com 65, só na idade, no corpo, né, que não tem jeito, né, irmã? A força da gravidade puxa tudo, as pelancas descem e não dá para despistar. Mas o coração é de 30, como disse, foi Caleb, né, que disse, estou mais forte que naquele dia. Então, talvez não mais forte fisicamente, mas a convicção do que o Senhor fez, do que a gente viu. Eu creio que foi o que aconteceu com Caleb, né? Vendo tantos milagres, ele estava mais forte. Então, a gente tem a força dentro e quer correr. E o Senhor disse, agora é a hora de trabalhar estrategicamente. Então, no Brasil, o Senhor nos levou a visitar igrejas para levantar sustento para essa igreja que ficou lá. Porque quando as pessoas se convertem, elas perdem emprego, elas perdem família, alguns correm risco de morte, né? Ameaças. Então, muitas vezes a casa do pastor e a casa deste casal que vocês viram, realmente, eles têm 3 quartos, às vezes tem um casal num quarto, tem uma moça ou um rapaz no outro, a mesa deles está sempre cheia de comida. Então, o sustento que a princípio nós levantamos para eles,
Já não dava, porque eles tiravam deles para dividir. Então, viemos e começamos a trabalhar pelos projetos. No projeto, tem sonhos de uma casa para homens, uma casa para mulheres, casa de 3, 4 andares, para receber muita gente. Então, ainda hoje é um sonho, mas nós cremos que do jeito que o Senhor me mostrou aquele sonho lá atrás, e eu vi concretizado, o Senhor, cada um desses sonhos, o Senhor já tem a realidade deles, né? Então, vamos lá, vamos começar a mostrar a Macedônia. Pode passar, pode colocar na tela grande. É um país de contraste. Se for a tela grande, eu consigo ler para vocês, talvez vocês lerem. Macedônia do Norte é um dos menores e também dos mais pobres países da Europa. Pode passar. Oi? Ah, tá dando para ler? Ok, então pode ir passando. Olha, aí está mostrando o Alexandre o Grande, e lá não está escrito Alexandre, porque tem uma briga com a Grécia. Essa Macedônia, ela não pertence à Grécia, eles são de origem eslava. Então, tem uma certa briga, e eles puxam para lá. À direita, tem uma ponte que foi construída pelos otomanos. Embaixo, vocês veem uma mesquita, né? E lá, a Macedônia, ela é ortodoxa, não é muçulmano. Mas tem uma mesquita, e ali está uma igreja ortodoxa. Pode passar. As duas religiões principais, né, o cristianismo e o islamismo, e tem outros grupos minoritários. Nós tivemos oportunidade ali de conhecer turcos, e enquanto vai passando, pode deixar os slides passando, porque a hora já está correndo. Eu vou contar para vocês por que eu estou indo para a Macedônia. Não foi inveja do apóstolo Paulo, viu, irmãos? Mas estando na Turquia por todos esses anos, né, e no último ano, uma amiga nossa que já trabalhava ali, uma turca, trabalhou 5 anos na igreja com a gente, ela se casou com um macedônio e mudaram para lá. E há um ano atrás abriram uma igreja turca, porque tem 32% de muçulmanos na Macedônia, dos quais são albaneses e turcos. Então, tem muito turco para ouvir o evangelho ali. Então, ela sentiu um chamado de abrir uma igreja para ministrar para o próprio povo dela, né? Pode ir passando. É que eu também não estou vendo. Ali dá para ver. Ok. Ali, essa cruz foi em 2000, eu não me lembro as medidas, mas ela de longe, você vê ela acesa, é muito bonito. Foi a comemoração dos 2000 anos do cristianismo. Eu achei muito legal. Aquele prédio é um prédio do governo. Aqui embaixo tem uma construção antiga deles, lá típica, e aqui já é uma mesquita. Então, quando nós, ano passado, nós sentimos que era momento. Olha aí, turco, isso é café turco. Então, vai passando aí o bairro turco, esse aí ele vai entrar automático, parece as fotos. Ah, não, essa é a última do bairro turco. Ok, então, quando nós, ano passado, sentimos que era tempo, o Senhor estava falando que era tempo de dar o próximo passo. Essa etapa no Brasil estava terminando. Fomos na Turquia em maio, e buscando do Senhor onde era agora, né, que Ele nos queria, talvez Turquia, mas a gente viu que não dá mais. Enquanto estávamos ali, a nossa última brasileira, amiga que trabalhava com a gente, estava saindo, porque já negaram o visto para ela. Então, hoje, permanecer na Turquia é muito difícil, mas glória a Deus que eu posso ir na Turquia, porque saímos com aquele visto, né, que Deus nos avisou para não ser deportados. Então, estando ali, buscando do Senhor direção, o Senhor nos confirmou a Macedônia. E essa amiga nossa, literalmente nos disse, passa a Macedônia e nos ajude. E quando ouvimos isso, o Senhor nos confirmou que era, nós voltamos então em outubro, fomos à Macedônia conhecer, e quem nos recebeu lá foram 2 meninas coreanas, inclusive foram minhas alunas de louvor, né, que eu não falo de música, minhas alunas de louvor, já moram lá, porque também não têm visto, nos receberam. Outras 2 latinas estão lá também, um africano, outros americanos, tudo que esteve na Turquia não pode mais estar. Já estão formando uma equipe para abençoar a igreja turca na Macedônia. Então, nós estamos indo, com a graça do Senhor, dia 22 de junho, daqui a 2 meses, estamos partindo
para esse lugar, para fazer o quê? Para continuar abençoando a Turquia. Meu Deus, é amor demais. Um povo orgulhoso, que tantas vezes, né, a gente não pode olhar para a pessoa e dizer, é de um povo, né? Porque, na verdade, em todo lugar existem pessoas maravilhosas e existem pessoas também que não querem ouvir a palavra. Em 2007, mataram 3 missionários, um alemão e 2 turcos. E 18 de abril, agora é o Dia Nacional de Oração pela Turquia, ou internacional, não me lembro. Em 2016, meu pastor preso, e outras histórias. Um padre católico foi executado também por causa do Evangelho. E assim, irmãos, o Senhor, pela misericórdia dEle, vai nos levando, né? Eu falo que tantos que estiveram, como Daniel, os 3 amigos dele, estiveram ali em situações de risco e o Senhor livrou. Mas tantos outros se tornaram mártires, porque Deus tinha propósito naquilo. A gente pensa, puxa vida, livrou um e não livrou o outro. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, semana que vem. Pode ser que o Senhor me livre, como me livrou de um terremoto 2 minutos antes de um prédio cair, Ele me mandou sair. Mas pode ser que aconteça diferente. Mas passe o que passe, o Senhor é soberano. E Ele ama este povo que ainda não o conhece. E está ali esperando por nós. E eu quero deixar uma última palavra aqui com essa igreja. Dói de vo Macedônia e pomogneni. Passe a Macedônia e ajuda-nos. E quero agradecer aos irmãos que nos deram, né, porque eu estou aqui como igreja da Macedônia e da Turquia, trazendo essa mensagem. Muito obrigada, pastor. Que o Senhor abençoe ricamente a vida de vocês e continue prosperando com essa visão linda que o Senhor tem dado para vocês, de trazer, né, a palavra dele aqui neste lugar e abrindo esse espaço para missões. Obrigada, pastor.